Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Emerson e esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro. Eu sou o Paulo e hoje estamos aqui com o Aldonso Júnior, que é gerente global de manufatura digital da Stellantis. Seja muito bem-vindo, Aldonso. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito interessante estar aqui e participar desse bate-papo aí sobre engenharia em Pernambuco. Obrigado. Boa. Meu amigo, muito legal a sua presença, é uma satisfação ter você aqui, é uma honra de verdade. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai bater um papo muito legal. Então, vamos começar, né? Conta um pouquinho aí pra gente da tua história, do começo lá. Já soube aí que você é cearense, ou como é seu nascimento, até chegar aqui em Recife, né? Onde a gente tá hoje. Tem muita história para contar, né? Bom, eu sou natural do Crato, Ceará, a terra de Padre Cícero, do Beato José Lourenço, aí de várias figuras, inclusive uma parte da família Reis ali, ali na região do Cariri, no sul do Ceará. Eu venho de uma família de classe média, meu pai e minha mãe. Na verdade, a minha geração é a primeira geração que tem acesso ao ensino superior, né? Então, a gente era cultural do Crato a gente ir para as grandes capitais para tentar a oportunidade da universidade, da faculdade. Tanto que eu, a minha irmã mais nova, um pouco mais velha que eu, e meu irmão mais velho, fizemos esse mesmo trajeto, né? A gente teve a oportunidade de vir estudar e fazer faculdade aqui. Aí você já veio direto para a faculdade aqui, foi, Alonso? Não, eu vim fazer o terceiro ano. Estudei no GGE, ali em Boa Viagem. Interessante, inclusive eu estudei lá também. Você estudou no GGE? Era muito bom o GGE, não era, cara? Assim, começou a expandir um pouco também o colégio, né? Aí dizem, né, não sei hoje ainda, né, que vai perdendo um pouco de qualidade, né? Mas é um colégio fantástico na minha época, tanto que eu nunca vou esquecer. Professor Wendel, tá? Não sei se tu chegou a conhecer o Wendel. Conheci. Na minha época eu estava no terceiro ano, ele chegou para mim e disse: Paulo, alunos que estão aqui que querem fazer exatas, faça engenharia que você vai ganhar mais de 50 mil como engenheiro. Esse 50 mil nunca chegou, viu, Edão? Tô esperando até hoje. Mas eu acho que aí tem um link legal com o papo, né, e com o programa de Engenheiro para Engenheiro, porque o GGE tinha essa fama de ser uma escola formada por engenheiros e acho que ex-militares, era algo assim, né? Era o pessoal que se formou no IME, eu acho. Mas eu tive bons amigos professores lá. Eu me lembro de um especial que era Marcelo. O Marcelo era um cara fantástico, ajudou muito, assim. Mas tirou uma dúvida, tu viesse para cá pro terceiro ano, tu já sabia que ia fazer engenharia ou viesse ainda naquela dúvida, né? Porque eu imagino que você saindo do interior para vir para aqui, para Recife, foi muito difícil essa escolha? Então, eu fiz essa vinda para cá em 2001 para fazer o terceiro ano. Mas antes disso, quando eu fazia primeiro ano, na minha época, a gente tinha uma coisa chamada vestibular seriado. O que era o vestibular seriado? Era o vestibular que você fazia em 3 anos seguidos. Então, a gente vinha no primeiro ano, fazia a prova, voltava no segundo ano, fazia a prova, novamente no terceiro ano, e depois você fazia uma média das 3 notas para ver se você entrava ou não na faculdade, né? E quando eu vim no primeiro ano, eu vim fazer não só o seriado, mas eu vim fazer uma prova pro SpaceX, se eu não me engano, que é a Academia de Agulha, das Agulhas Negras, lá em Resende, né, no Rio de Janeiro. Inclusive era uma especialidade do GGE. Né? Era a especialidade do GGE, E a prova era exatamente aqui... onde eles me pegaram. Porque eu vim fazer a prova, fiquei na casa do meu irmão, que morava aqui, e eu lembro o impacto que a prova me causou, porque os assuntos, claro, todos os concursos militares eram muito difíceis, né? E eu lembro que o impacto que eu sofri ali com a prova foi, cara, isso aqui tá num nível realmente alto. E ao sair da prova, em frente à escola, tinha uma barraquinha lá do GGE, a turma entregando simulados pro outro dia. E eu peguei um simulado desse para levar para casa e fiquei impressionado por não conseguir resolver todo, tá ligado? Pô, que negócio difícil. Foi aquilo que disparou em mim a vontade de, quando eu vim morar no terceiro ano, insistir para querer estudar com os caras no GGE. E esse difícil era mais na parte de matemática, de exatas. Era geral, exatas, né? Era principalmente matemática, física, acho que estava no nível, e química estava no nível bem interessante. Foi ali que o GGE me pegou, 2 anos antes. Entendi. Aí tu viesse, escolhesse engenharia no seriado ou não tinha essa escolha ainda? Não tinha escolha ainda.
né? Você só fazia as provas todas. Era tipo que hoje tem um Enem. Você faz a prova Tipo sem isso. saber o que você vai escolher exatamente, né? Tipo isso, tipo isso. E qual foi o determinante para você escolher engenharia? Então, Tem alguma inspiração de família? eu sempre tive muita facilidade com exatas. Sempre tive muita facilidade com exatas, principalmente matemática e física. Física era uma paixão, ao ponto de, ao fazer o vestibular no terceiro ano, dessa vez não mais o seriado, porque, se eu não me engano, eu falei besteira, o seriado era na Paraíba. Entendi. E aqui era a prova do SPSEC, só que era no mesmo período ali de tempo. Quando eu vim fazer o terceiro ano aqui, eu escolhi fazer engenharia na UPE, né, na Poli, e passei para bacharelado em física na Federal. Eu tinha um grande amigo que também é do Crato, que veio junto, mais ou menos nessa época, e a gente fez bacharelado em física juntos. Eu passei em sexto, acho que ele em sétimo, uma coisa assim, a gente ficou até brincando com isso, né? Não, e eu acho até legal, Adolfo, porque isso é um ponto interessante, porque as pessoas às vezes pensam que quando você vai fazer o vestibular de engenharia, você já está com muita certeza do que vai fazer. E assim, lembrando da época em si, eu me lembro quando eu fiz, eu não tinha essa certeza toda. Eu só fiz, fui indo no que estavam dizendo. Não, o meu caso, por exemplo, eu entrei para engenharia de telecomunicações, né? Fiz as duas ali, física na época podia se fazia física na Federal e a Poli à noite, em engenharia de telecomunicações. Eu tranquei a engenharia e dediquei-me só ao bacharelado em física. Lá pelo sexto período, eu desisti da física, depois de passar uma experiência na iniciação científica que não foi tão positiva. Tranquei a física, voltei para a engenharia, transferindo para a engenharia eletrônica. Entendi. Aí é bem nisso que você está falando. Não, Você não tem mas muita só- certeza do que você vai fazer, né? Você vai descobrindo. Isso, só voltando. Aí nisso que tu fizesse as duas faculdades ao mesmo tempo, foi? Porque hoje em dia nem é permitido mais fazer duas universidades públicas simultâneas, né? Na época parece que não tinha nenhum tipo de restrição, pelo menos a Mas gente perguntou. eram disciplinas coincidentes, física, engenharia, como é que funcionava exatamente? Era e não era, né? Porque, assim, apesar de você encontrar os mesmos nomes de disciplinas, você pagava geometria analítica, cálculo 1, física 1, e você encontrava isso nas duas universidades, mas a ementa era totalmente diferente. Vai ter que fazer tudo de novo. Eu escolhi fazer de novo, né? Principalmente porque na física era muito mais aprofundado. Por exemplo, o que a gente viu em cálculo 1 na física, cálculo 1 e 2 era o cálculo 1 da UPE. Então vê que loucura. Sabe, o nível de profundidade do que você via na Federal era muito maior do que o que você via na UPE. E isso tinha um impacto no tempo, na nota, no quanto você absorveu do conteúdo e tal. Quando eu escolhi ir para a UPE, claro, eu aproveitei o que deu para aproveitar, mas, na verdade, algumas cadeiras eu escolhi pagar de novo porque eu sabia que eu ia ter uma nota muito melhor. Eu já tinha aprendido o conteúdo mais profundamente, eu só precisava fazer algumas provas ali e ia dar bom. Pensando com a cabeça de hoje, tu acha que vale a pena esse conteúdo muito aprofundado da federal? Cara, a engenharia, a área de exatas, a gente aprende muito conteúdo que, num primeiro momento, o estudante tem medo de não ter nenhuma aplicabilidade, mas a realidade é que aquilo está formando uma base para você para conseguir pegar conteúdos mais avançados com facilidade. É como eu brinco muito com algumas pessoas que não são da área da gente, que só quem é da área de exatas entende o conceito de prova. Se você disser para alguém, eu quero que você faça uma prova matemática, me explique isso, me prove isso matematicamente, tem um conceito que a gente entende que quem não é desse mundo de exatas não capta. Não consegue. O cara acha que essa coisa pode depois estar errada. E, na verdade, a prova matemática ela é meio que definitiva, dada aquelas premissas, tá ligado? Então, acho que isso Como você articula e monta ela, né? Exato. Porque tem até meme hoje em dia que, nunca usei Bhaskara na minha vida, mas eu decorei lá, b² menos 400 que lá. Só que o importante não é você decorar essa forma, é como é que você chega naquilo, né? É isso aí, é isso aí. Tipo, você pensa, por exemplo, em equações polinomiais ali, né? A mais B elevado a N.
Cara, entender o que é que isso significa, entender, por exemplo, que há muito tempo atrás tem gente que chegou a equações provadas analiticamente e que faziam afirmações que hoje a gente só faz usar, e tem gente que nem quer usar, né? É complicado, porque aquilo ali tem uma base de conhecimento humano gigantesco. Aí tem que se aproveitar isso aí. A área de física também, é bem nessa linha. E a parte de física é totalmente teórica, né? Eu imagino. Não, Bacharelado ou tinha muita prática? A bacharelado em física, você tinha muita disciplina de laboratório, né? Tanto laboratório de medidas, laboratório de experimentação de movimentação cinética, elétrica, magnetismo, pô, tinha muita coisa legal. Por exemplo, o único giroscópio isolado que eu já vi foi na física. E é uma coisa fantástica de ver. A física, eu fiz iniciação científica, então eu tive a oportunidade de ver supercondutor, eu tive a oportunidade de ver, sabe, aquele disco de metal que você tira de dentro do nitrogênio e fica fumacinha saindo e ele fica flutuando. A gente viu aquilo. Dentro A gente do laboratório viu da dentro do Federal. laboratório de física na Federal. A gente ficou brincando com o giroscópio por dias. Porque qual era a sacada do giroscópio? Você preparava ele aqui grande, quando você girava ele, que ele estava girando, e você segurava ele, você simplesmente não consegue fazer isso. Quando você tenta fazer isso, ele volta. Você fica brigando com ele na sua mão e ele não gira. E é uma coisa fantástica, que é o que a gente estava conversando um pouco no bastidor antes de começar o programa, é onde tem alguns links com o mundo real que nem todo mundo tem a oportunidade de ter. Então ele não entende como certas tecnologias funcionam e aquilo ali é uma base interessante para você entender como as coisas funcionam, tá ligado? Então, assim, a física me ajudou muito, principalmente para conhecer um pouco mais do mundo. Oh, muito bacana. E aí tu saísse lá da física, voltasse totalmente para engenharia. E por que eletrônica? Por que tu tivesse essa mudança? O que é que aconteceu exatamente? Na física, na minha iniciação científica, entre as atividades que eu tive que desenvolver para fazer a pesquisa que eu estava envolvida, o projeto de pesquisa era fazer um microscópio de tunelamento de elétrons. O conceito é interessantíssimo, velho. Imagine um circuito elétrico, uma bateria, um fio ligado numa lâmpada e o fio fechando na bateria, a lâmpada acende, certo? Se você cortar o fio, a lâmpada desliga, certo? Esse fio cortado, se você aproximar as duas pontas do fio, mas não tocar, no entanto, se essa distância for pequena o suficiente, a função de onda do elétron, a probabilidade daquele elétron que está ali é tal que existe a probabilidade dele aparecer desse lado. Na coisa ali da quântica, ele simplesmente desaparece aqui e ela aparece do outro lado. E a velocidade com que isso acontece, a corrente, é uma função da distância. Então você usava esse método para tentar fazer uma leitura da superfície de um material. Você conseguia ver no nível de resolução atômica, tá ligado? Então é um negócio fantástico, assim. Só que para fazer essa loucura dessa pesquisa, a gente teve que desenvolver algumas coisas na área da eletrônica, como a fonte que ia suportar isso, o amplificador operacional que eu ia usar no detector de corrente. Então, ao desenvolver aquilo sem saber exatamente como a gente estava desenvolvendo, porque na prática a gente ia no técnico de eletrônica e pedia, fulano, eu preciso fazer uma fonte com essas características. Aí o cara pegava um quadro assim branco, cara. Você vai precisar disso, pega um transformador, vai botar um diodo aqui, vai fazer não sei o quê. Isso aqui é a tua fonte, vai fazer. Ver o cara fazendo aquilo ali, para mim foi... Que negócio massa, cara. Parece um Lego, tá ligado? Que negócio massa. Por que ele escolheu esses componentes? Aí me deu muito mais interesse de entender essa área do que ficar na área de telecom. A época telecom, eu vi uma dificuldade enorme de não enxergar para onde ia a pesquisa na telecom. Mas não foi na época que a internet começou a deslanchar aqui no Brasil? Não foi 2001, 2002? Porque já existia internet, mas eu lembro, assim, vagamente, que era mais uma internet de escada, né? Aquela que atendia o telefone. No caso, eu só tinha acesso à internet na faculdade. Então, eu morava muito perto da Federal e eu fazia iniciação científica, então eu tinha acesso ao laboratório. Não conta a quantidade de vezes que eu ia no fim de semana no laboratório para poder usar a internet. Sabe? E, às vezes, até a gente tinha uma salinha de estudantes
que a turma dormia, a turma levava colchonete, a turma levava, sabe? E ficava lá o fim de semana todo usando a internet, brincando, conversando. Então, não tinha como hoje acesso à internet nas casas normalmente, né? Mas, assim, na área de pesquisa, na área de trabalho em telecom, eu não via perspectivas tão interessantes como profissional como eu comecei a enxergar na eletrônica. Sabe, eu achava que a eletrônica eu podia fazer desenvolvimento de sistemas embarcados, eu podia entender como uma certa placa, um certo circuito funcionava, como corrigir e tal. Telecom ia fazer o quê? Eu ia comprar os equipamentos, montar um no outro e entregar para o cliente. Tá, qual o tesão que tem por trás A disso? Tá eletrônica ligado? era mais amplo, né? A eletrônica era muito mais aberto o campo. Não, perfeito. Aí, a ida para a eletrônica, e aí você começou a faculdade basicamente do zero, né? E como é que foi durante a faculdade? Foi muito desafio a parte do estudo em si. A gente imagina, né, Paulo? A gente fez elétrica, então é bastante semelhante, mas a gente já sabe que é complicado. Como foi essa passagem pela universidade? Foi fácil? Tirou de letra? Como é que foi? Porque existe um mito que engenharia eletrônica é tudo bicho bravo. Como muito estudante de engenharia, eu demorei 10 anos para terminar a engenharia, né? É o fatorial, né, que a gente É, chama, né? Que tá em qual período? Não, então, é o 10º fatorial. as 3 cadeiras do nono, as 2 do oitavo. Exato. O meu problema era mais assim, eu precisava trabalhar e estudar, né? Então, meus pais estão lá no Crato ainda. A grana de casa não era tão abundante assim. Então, eu também precisava trabalhar até para ter meu dinheiro, tomar minha cerveja, ir para minha brincadeira e tal. Então, eu sempre trabalhei desde novo. Essa coisa de trabalhar e estudar, ela forma caráter, mas ao mesmo tempo ela empurra algumas escolhas que não são bem uma escolha. Você vai meio que sendo direcionado, né, ao longo da O vida. caminho acontece, né? Você vai descobrindo. Então, não conta a quantidade de vezes que eu perdi disciplina simplesmente porque eu estava tão cansado que eu dizia, eu não vou. Sabe? Ou então eu estou resolvendo um problema no trabalho e eu não vou conseguir ir para a prova e paciência, próximo semestre eu pago de novo. Então, assim, teve muito por isso. Em disciplina, realmente, na faculdade, eu acho que as grandes dificuldades, aí vocês sabem muito bem disso, a engenharia tem professor e professor. Tem um professor que está empolgado de fazer a galera aprender, de ensinar, e de puxar na mão, e de, ó, você está afim de aprender isso aqui? Pois eu vou lhe ensinar. E o cara vai dar um jeito de lhe ensinar. Nem que ele explique a mesma coisa de 5 formas diferentes, ele vai lhe fazer ensinar. E tem aquele professor que começa na primeira aula dizendo, ó, metade vai ser reprovado. Pô, esse cara, e tem vários, ele não está interessado em ensinar ninguém, cara. Ele tá interessado em aumentar o ego dele, dizendo que ele é difícil, tá ligado? Então, assim, eu passei por alguns. Alguns eu tive notas boas, outros alguma dificuldade, mas eventualmente passamos. E eu tenho uma relação de amizade com vários professores da UPE, da Poli, desde então. Eu fiquei curioso com essa questão do trabalho, né? Tu disseste que trabalhava desde cedo. Foi desde o começo da faculdade? Como é que foi exatamente? E onde, né? Sim, claro. Eu já trabalhei, né, já tive várias oportunidades aí profissionais e tal, trabalhando em locais diferentes. Eu acho que a primeira oportunidade de trabalho ali, em que eu realmente ganhava para fazer alguma coisa, foi um dos colegas de faculdade, Petrônio, eu me lembro até hoje. Ele queria vender CCTV, né, sistemas de câmera para residencial, e a gente ia para casa dele depois da faculdade, montava tudo. Ele conseguia os clientes, a gente ficava montando os cabos coaxial, não sei o que e tal. Aí ia montar no outro dia na casa do cliente, aí tinha que passar gesso, esconder. Eu lembro que tinha um caso de anedota fantástico, que era o cara queria que a gente instalasse a câmera na sala da casa dele, sem a mulher dele saber, com a desculpa de que ele estava achando que a babá estava batendo nas crianças. Ora, mas se a babá tá batendo nas crianças, como é que a mulher não pode saber? Sabe que tinha uma coisa estranha assim? E a gente, claro que não se metia, né? A gente, pô, vamos fazer, velho. Enfim, uma luta para esconder o negócio todo. Mas conseguia esconder, porque Sim, assim, sim. na época era cheio de cabo, né? Eu imagino.
Gesso ajuda muito, né, velho? Então, eu usava o gesso ali para esconder, deixava só a pontinha da câmera e funcionava. Depois disso, Depois Eu a mulher descobriu, né? eu não sei. Ou ele descobriu, né? A gente fez isso com o Petrônio, acho que pelo menos uns 4 clientes a gente fez isso, sabe? A gente atendeu pelo menos os 4 clientes desse CCTV ali. Eu sempre me envolvi com política estudantil, né? Enquanto na universidade eu me envolvi um pouco com política estudantil, só que eu deixava claro à turma, eu preciso trabalhar. Então eu não posso só ser um estudante que tem tempo para fazer política e estudar sem ter dinheiro. E então a forma como eu encontrei para resolver isso é durante um tempo eu fui funcionário do DA. Qual era o meu papel? Eu acordava, abria o DA às 7 da manhã, na Poli, eu recebia os estudantes para imprimir material, para fazer pedido de formulário de carteira de estudante, para poder preparar. Os professores preparavam apostilas ou provas antigas e deixavam com a gente. E a gente tinha que organizar as pastinhas, organizar as cópias e entregar para os estudantes. Então, assim, durante algum tempo eu fui esse cara que trabalhou na universidade atendendo outros estudantes, né? Ganhava, sei lá, 200 conto, uma coisa assim, 300 reais. Quem por mês. remunerava isso? Era o O próprio DA. o DA, né? O DA Você tinha... chegou a ser do DA também, né? Na minha época o DA não ganhava nada, não. Na UPE, na Polícia, se eu não me engano, na época, a gente pagava mensalidade, mas era uma mensalidade simbólica. Era, sei lá, a mensalidade da Polícia era 50 reais. Coisa assim. Ah, entendi. Aí tinha um percentual disso que obrigatoriamente ia para o DA e um percentual que obrigatoriamente ia para o DCE. Aí o DA era dedicado da Poli. Então o DA da Poli organizava campeonato de esportes, né, geral, organizava parte de politização das pessoas, organizava material gráfico, enfim, tinha muito trabalho interessante ali que a gente fazia. Fui estagiário de um home center aqui do Recife, bem grande, bem famoso. Não sei se dá para ver, eu tenho cabelo grande, né? Essa é a minha 4ª ou 5ª vez que eu deixo meu cabelo crescer. Eu falo isso porque esse home center também ficou uma história anedótica, que foi o primeiro estágio oficial que eu fui trabalhar em algum lugar. O cara me entrevistou, disse, eu gostei de você, você pode começar amanhã, desde que você corte o cabelo hoje. Tu tava com o cabelo grande, né? Eu tava com o cabelo grande, tá ligado? Então, pô, eu vou fazer o quê, cara? Eu vou fazer o quê, tá ligado? Cortei o cabelo no mesmo dia, de noite, assim, desespero para arrumar um lugar. Cortei o cabelo e no outro dia eu comecei a trabalhar nesse home center, né? Meu papel nesse home center era consertar os produtos defeituosos da própria loja. Então, o cliente pegou o produto, levou, quebrou, ele trouxe, trocou por garantia, ia para mim. E eu ia tentar consertar. Basicamente, era um fio solto, tinha que soldar, alguma coisa assim. Nessa época, eu passei num concurso do metrô do Recife. Eu passei para controlador de tráfego ferroviário. Esse é o trabalho do cara que é igual ao controle de tráfego aéreo, só que é mais fácil, né? A gente basicamente tem que autorizar o trem a se movimentar, autorizar a dinâmica de troca de trilhos. Isso aqui em Recife, né? Em Tudo em Recife. no metrô do Recife. Essa época eu pilotei trem e tal, então foi uma experiência legal. E eu fiquei no metrô do Recife por uns 3 anos, até que Mas pilotar esse trem, fiquei curioso aí. Como é que foi essa... Tem outra anedota, olha que interessante. Tem muita história para contar. Tem muita história né? para contar, cara. A época estava tendo a modernização dos trens pela Siemens e pela Alstom. Então tinha um trem velho e tinha um trem novo. A gente aprendeu a pilotar os dois. O treino era feito na madrugada. Então a gente pegava o turno de treinamento de meia-noite até umas 4 horas da manhã. E basicamente o treino era aprender a fazer a aceleração e a frenagem no momento correto para o trem não passar da estação, o trem não bater em lugar nenhum, para entender a sinalização, entender o impacto da comunicação, sabe? Como é que se comunica operacionalmente um trem com a central. Tem um protocolo internacional por trás disso, sabe? Você tem que falar uma sequência de palavras que deixa a comunicação clara, tudo gravado, para que você não tenha nenhum tipo de acidente que possa causar uma imputação civil ou criminal, tá ligado? Então é um negócio interessante. A anedota é que a minha primeira volta de trem, eu tive a má experiência de, ao passar pela estação de Cavaleiro de madrugada,
a encontrar um cachorro amarrado no trilho do trem. Putz. Criança, sei lá, alguma coisa assim. E, cara, o trem é um bicho de não sei quantas toneladas, que vem numa velocidade razoável, 50, 60 km por hora. E eu me lembro de olhar para a cena, que era meu monitor, cena, e agora, dou emergência, né? Faço frenagem de emergência. Aí ele, não, meu filho, não dá tempo de fazer nada, só vai. E, sabe, aquele coração partido. Eu lembro que até hoje o sentimento ali, quando eu A lembro... cena não sai da cabeça, né? Não E é, que não é legal, indivíduo, não. né, que fez isso? Misericórdia. Cara, criança, né? Criança não pensa, né? Mas Não será tem que foi noção. criança mesmo? É. É. Aí depois do Aí, trem, fui controlador de tráfego durante muito tempo, né? 3 anos ali, mais ou menos, 4 anos. Um colega da faculdade, Rodrigo Regis, me convidou a empreender com ele. A gente abriu uma startup de desenvolvimento de hardware embarcado para soluções de Isso eficiência mais ou menos energética. no final da faculdade. Foi mais ou menos já pelo 7º, 8º período da faculdade ali, já para terminar. E isso foi um dos motivos, sabe? Um dos motivos era, cara, eu tô sofrendo tanto para acabar uma faculdade de engenharia, eu não vou trabalhar com engenharia? Não, velho. Eu preciso não me acomodar no metrô, eu preciso entrar de cabeça, sabe, em conhecimento de engenharia para poder eu ser um profissional melhor. acabava que no metrô a tua função não tinha muito, não exigia muito na parte de engenharia em si, né? Não, era um controlador de tráfego, era um operador de um sistema que já havia sido montado por outras pessoas, né? A gente podia opinar, dar algumas sugestões, mas a gente não ia ser envolvido, por exemplo, no desenvolvimento dessas coisas, né? E eu acho que eu sentia falta dessa oportunidade ali de desenvolver, de criar e tal. Acho que eu sempre tive muito essa pegada. Principalmente depois do que eu expliquei aqui da física, né? Que a gente construiu placa, soldou, comprava componente. Então, aquilo ali sempre mexeu muito comigo. Não, obrigado, eu tô com a minha aqui. A gente Criou a empreendeu, startup, né? a gente criou uma startup. A nossa Como era o nome da startup aí? Ecoenergia. Ó, Ecoenergia. Tem até uma empresa famosa que é Ecoenergia, né? Que é na área Lá de do geração, Ceará, né? né? Tem sim, Ecoenergy. Ecoenergy. É, Eles vendem... Eu lembro que... quando eu ver ele tem Vai ganhar sociedade, não os falou pra royalties. gente. Eu lembro que teve uma época que eles tentaram entrar com um processo de... né, vocês estão usando minha marca. Não, minha Ecoenergy está patenteada a partir dessa data aqui. Ó. E aí, enfim, nunca foi um problema maior. A gente vendia consultoria de eficiência energética e fazia pesquisa e desenvolvimento de devices, de equipamentos eletrônicos para redução do consumo de energia. E a gente teve a sorte e também a capacidade técnica ali, né, de aprovar alguns projetos de fomento. Então, a gente aprovou alguns RAIs, a gente aprovou um PAP, que são linhas de fomento público para pesquisa e desenvolvimento em startups. Então, a gente chegou a ter mestre, a gente chegou a ter doutor, a gente chegou a ter consultores muito bons desenvolvendo as tecnologias que a gente queria. O que eram essas tecnologias? Era um termostato externo para se colocar em ar-condicionados do tipo janela e economizar energia, por exemplo. Ou então, algum tipo de controle de como você alimenta uma carga resistiva. Né? E a gente tinha uma pesquisa, tinha um artigo na época que explicava que ao cortar a energia de uma carga resistiva, você causa harmônicas na rede, exceto se você fizer esse corte no momento exato que a tensão e a corrente cruzam zero. Então, o aparelho da gente fazia o quê? Ele monitorava tensão e corrente o tempo todo, né? Ele controlava quando deveria ligar ou desligar e ele escolhia exatamente o momento zero para deixar algumas ondas passarem e depois desligar. E aí ligava de novo algumas ondas e desligava. Então, a gente tinha, ao invés de um controle como um potenciômetro, você tinha um controle quase analógico. Você podia ir de 0 a 100% sem causar problemas na rede harmônica. Sabe? Então, era bem interessante, cara. A gente desenvolveu vários dispositivos, sabe? Só que a gente era muito bom tecnicamente, mas não era bom comercialmente. Acho que é um problema grande da engenharia isso, né? Tem muita gente muito boa, muito capacitada que acaba se perdendo porque não sabe vender, né? Essa parte relacional, né? Criar conexões, marketing mesmo, né? Saber divulgar,
conversar, né? É um gap muito grande que a gente, como engenheiro, tem e a gente tem que melhorar, né? Hoje, inclusive, minha carreira foi na área comercial, né? Tentando linkar essa parte técnica, tentando conversar com as pessoas e entender a dor, né? Não, e a barreira é enorme, né, cara? Para uma indústria, por exemplo, que era um dos tipos de clientes que a gente tentava alcançar às vezes, para ele botar o dele na reta ali e dizer eu topo essa tecnologia dessa startup daqui, cara, era muito difícil. E não tinha tanta adoção quanto tem hoje, né? Que até o termo de startup, sei lá, foi em 2008, depois da crise ali financeira nos Estados Unidos, que começou a desenvolver mais. Você ainda conseguiu diferenciar que foi alguns formatos de doutorando, né? Mas naquela época o povo tava nem aí mesmo, para quem era pequeno, né? Não, e também o tipo de investimento que a gente tinha que botar no negócio, era aquela coisa. O cliente queria usar a solução da gente? Queria. Mas ele queria que a gente fosse, instalasse de graça, monitorasse de graça. É o se tal desse do problema. POC sempre, né? Se desse problema, eu tinha que consertar de graça. Se depois de tudo eu provasse que dava certo, talvez eu compre. Aí, cara, isso em escala para uma startup que vive daquilo é a E sem morte. investidor paga. inicial, né? Porque quando você tem um investidor que é muito forte, alguns conseguem fazer esse tipo de, Arcar com esse custo. exato, de negócio, né? Eu lembro que, por exemplo, linhas de desenvolvimento interno da empresa foram criadas para suportar esse mercado de POCs. Porque a gente vendia redução do consumo de energia elétrica, certo? O problema é que a redução do consumo de energia elétrica de um ar-condicionado, ainda que você reduza 30% desse ar-condicionado, na conta de energia, dependendo de qualquer oscilação, você não consegue ver. Basta um dia fechado ou um dia trabalhado a mais, o cara trabalhou um sábado a mais. Pelo 0 a 0. Você não vai conseguir mostrar na conta de energia. Você vai ter que medir a carga. Então a gente tinha que desenvolver medidores que suportassem esse tipo de coisa. E na época era um grande desafio para a gente. Era realmente fazer gerenciamento de rede, né? Gerenciamento de grid. Durou quanto tempo a empresa? 4 anos, eu acho. 4 anos. Foi Foi um muito tempo tempo, 3 a grande. 4 anos. Que dizem A que gente o viveu cemitério disso, é né? baixo, né? 5 anos já praticamente morreu várias empresas, né? Bom, a Eco não deu certo, a Eco Energia não deu certo. Eu fui, então, prestar serviços para uma empresa de automação industrial, desenvolvendo hardware, né, que era o que eu sabia fazer. Eventualmente, eu fui para a empresa de automação industrial para ser softwareista e acabei virando o cara de medição de entregas de execução, né? Então, a gente vendia, por exemplo, para o cliente a instalação elétrica de uma subestação mais a automação da subestação. Pô, eu tinha que ir lá medir, olha, quanto a gente passou de cabo, quantos painéis a gente montou, o que é que a gente fez de tomada, o que é que a gente fez de iluminação e para fazer anotação, ó, é tanto que a gente tem que faturar esse mês desse cliente. Então, eu tinha que liderar a equipe para eles executarem e tinha que fazer esse trabalho de medição. Só que quando eu entrei nessa empresa, ela já estava no final da vida dela, ela já estava encaminhando-se para uma falência. Né? E o pior de tudo é que minha esposa entrou comigo. Foi a Coblitz, não, né? Foi não, cara. Foi um cara que trabalhava na Coblitz. Foi a Portal Energia. Portal Tecnologia. Sua esposa, na época, já sua esposa, vocês já eram casados? Não, a gente morava junto já. A gente morava junto. Minha esposa, na época, ela trabalhava na... Como é o nome daquela empresa de derivado de petróleo lá em Suape? Que faz plástico. Alpec. Acho que é. Que era a Petroquímica Suape, praticamente. Pronto, era a Petroquímica de Suape. Ela trabalhava na Petroquímica de Suape, então imagina, para ela era acordar de 4 horas da manhã para pegar um ônibus e sofrer no trânsito, trabalhar o dia todo e voltar. Então, do ponto de vista de qualidade de vida, foi uma boa oportunidade para a gente morar e trabalhar no Recife. Mas a empresa estava tão mal das pernas que teve um momento que a gente chegou a 4 meses sem salário, os dois ao mesmo tempo. Caramba, é bronca, viu? Então, imagina, cara. Logo Imagina. os dois ainda. Não, Em Recife, que vem aumentar o custo toda hora. E o pior, o quanto eu me cobrava, porque se eu era o responsável de fazer as medições, eu estava me colocando na posição de eu tenho que gerar o faturamento que vai me pagar. Sendo que a empresa não era minha, eu era um funcionário, certo?
E quando a gente ia fazer as medições, cara, tinha alguns erros lá na planilha que não dava nada. A gente trabalhava pra caramba, ninguém recebia e não dava nada de faturamento. Então, enfim, foi uma fase muito difícil. Mas o dono da empresa me ensinou pra caramba. Eu me lembro que a gente fez uma viagem junto para São Paulo, eu e ele, e no avião ele pegou um papelzinho aqui, eu fiz, o nome dele era Sérgio Campelo, já falecido, cara que eu tenho muito carinho, assim, muito, de verdade, só tenho que agradecer, ainda com todo esse perrengue de grana e pá que a gente sofreu, eu tenho muito carinho pro Sérgio, né? E também pelo primo dele, Antônio Canuto. Sérgio, nesse avião, eu lembro que eu conversava, Sérgio, tá, a gente vai tocar esse projeto de automação, mas você sabe que eu sou da eletrônica, eu não sou da automação industrial. Eu preciso aprender mais sobre automação industrial. Peraí, pegou um papel, uma caneta, cara, no avião. Ó, você lembra de máquina de estado, não lembra? Eu lembro. Pronto. Na automação, a gente faz máquina de estado assim. Aí, foi me explicando no papel. Jura você, naquele avião eu entendi. Naquele avião, eu entendi o conceito da automação industrial de um jeito que, a partir dali, aquilo virou uma base para mim. Sabe o cara quando sabe ensinar do jeito que você pega mesmo, tá ligado? Então, arretado. Aquele que você comentou de professores e professores. Professores e professores. Professores e professores. Eu lembro que nessa época, claro, ele dono da empresa, ele também precisava desse faturamento que não vinha, né? E ele começou a dar aula na Poli, como professor convidado. E, cara, era um gênio, velho. O bicho era muito bom. Muito, 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 muito bom. Depois da Portal, eu tava... Nesse período que eu fiquei sem receber, eu estava de casamento marcado. Eu estava pagando meu casamento. Juntou tudo, né? Era a tempestade perfeita, cara. Era a tempestade perfeita. Já tinha pagado Tava com pouco problema, você foi arrumar mais algum, pá. Aí assim, tipo, a gente resolvendo o problema do casamento e tinha que pagar a coisa e não tinha dinheiro aí foi uma loucura. Eu lembro que um mês antes do casamento, eu cheguei para para Sérgio, olha, não dá mais pra gente, nós dois vamos sair, essa é a situação, não tem como, pá. Saímos um mês antes do casamento. Fizemos o casamento, foi uma festa massa, todo mundo bebeu, uma brincadeira fantástica, tá ligado? Foi muito divertido. Deu pra esquecer lá, né? Não, deu pra esquecer nada. Deu pra esquecer por um momento ali, né? Ele foi, assim, a gente convidou ele e o primo dele, que era sócio, né? Convidamos, porque a gente tinha uma relação boa, foram pro casamento, foi ótimo. A gente foi pra lua de mel na casa de uma amiga emprestada lá em Porto de Galinhas. Ela emprestou pra gente o apartamento, a gente foi passar 3 dias. E eu me lembro que nessa lua de mel, a Arena de Pernambuco estava com um problema com os refletores. Né? De repente, os refletores da Arena se apagavam. Pum. E demorava 20 minutos para voltar. Isso tinha acontecido, inclusive, durante o jogo. Aí, eles haviam contratado a Portal Tecnologia para fazer uma análise disso. Por quê? Só que o equipamento a ser usado, que era um analisador de energia, era meu. Porque eu tinha herdado da Eco Energia. Quando a Eco tinha falido, né? Quando a Eco fechou, o analisador de energia tinha ficado comigo. Era meu, eu prestava esse tipo de serviço antes. E aí o Sérgio fez, Aldonso, ó, todo seu. Você faz e você fica com a grana. Combinado? Beleza, maravilha. Cara, na minha lua de mel, eu peguei o carro e fui para a Arena. Deixei a mulher lá na praia, fui para a Arena. E fui lá, medir o painel, bater foto, fazer termografia, pá. Pô, já encontrei o problema, fiz um relatório, expliquei o que era. Na volta, no dia seguinte, me ligam. E eu faço uma entrevista de emprego no telefone na minha lua de mel, um mês depois de ter ficado desempregado. Isso tu ainda estava na faculdade, né? Não, já tinha acabado. Então tu acabou no meio do... Eu acabei quando eu estava nessa Portal Tecnologia, Entendi. trabalhando com nesse momento antes de me casar. Um pouco antes de me casar ali. Na verdade, foi um semestre antes que eu me formei. Essa história do casamento é interessante. No meio do casamento, trabalhando. Sabe quando as pessoas dizem que casamento abre portas? Abriu 2, assim. Primeiro que eu consegui pegar essa grana da Arena, que me ajudou pra caramba, porque, pô, a gente Mas tava segura muito aí, mal. porque senão o Gabi vai escutar isso e vai querer fisgar já. Quem é Gabi? A minha namorada.
Pois ó, eu vou botar você em maus lençóis, porque casamento abre porta e filho abre porta. Eita, agora pressionou. Agora é Bruna, né? Mas só para finalizar, antes de você entrar exatamente no período de agora, como tu já chegou na parte que tu acabou a faculdade, eu fiquei com uma dúvida, né? Porque foi um arrependimento que eu tive de não ter trabalhado tanto durante a faculdade em si. Apesar de ter feito intercâmbio, que foi algo muito positivo para mim, eu não consegui ter essa linha de estágio, de vivências na universidade, que eu acho que seria muito benéfica. Você acha que valeu a pena? Como é que você não tem hoje, dúvida, olhando para trás, enxerga isso? Veja, cada um dos percalços, cada uma dessas coisas que eu estava contando, em algum momento me ensinou algo, né? E coisas práticas da vida de engenharia. A época da Ecoenergia, por exemplo, foi um momento em... Cara, eu era sócio da empresa. Eu juro a você, meu trabalho, muitas vezes, era pegar a minha moto pessoal, pegar os equipamentos que a gente tinha que instalar e as ferramentas, e eu ia instalar. Então, eu ia até um lugar, uma escola gigante, por exemplo, eu abria os ar-condicionados dos caras, expunha a placa eletrônica lá de controle daquele negócio, entendia, fazia a alteração que eu precisava, instalava o meu equipamento e botava para rodar e dava conta de, pô, deu pau, não funcionou, então não está dando certo. Eu fazia a análise e a correção dessas coisas. Eu aprendi muito durante esse processo. Eu lembro que um dos meus sócios, que era um cara muito mais acadêmico, que hoje está no mundo corporativo, executivo, uma vez eu estava de férias e ele foi fazer esse papel de instalação. E ele ligou para mim desesperado: Aldonso, eu não sei o que fazer, velho. Aí o que foi? Porra, tem 2 contatos aqui no ar-condicionado. Deveria ser fase neutro, velho, mas eu boto a chave em um da fase, eu boto a chave no outro da fase. O que é isso aqui, velho? Aí, ó, bicho, tá vendo como às vezes a gente precisa sair do livro, velho? Tá vendo como a gente precisa ir pro campo? É totalmente diferente. Mano, você tem uma carga e você tem uma fonte de energia. Aí tá ligado o fio aqui do positivo e tá ligado o fio do negativo. Se você cortar o do negativo, passa corrente? Não. Se não passa corrente, não tem diferença de tensão. Então, a fase que você está vendo na ponta e a fase que você está vendo na outra ponta é só porque não tem corrente. Liga, pode botar o neutro aí. O que eu vou botar o neutro aqui? Pode botar o neutro aí. Aí botou o neutro e funcionou. Tá ligado? Mas pra ele, caramba, naquele momento foi um susto, tá ligado? E eu acho que eu aprendi muito durante esse processo. Acho que cada uma dessas oportunidades me deu um pouco mais de conhecimento sobre o mundo da engenharia. E pessoalmente, tu acha que também impactou? Assim, eu vi essa experiência aí como dono mesmo de empresa. Acho que é muito positiva essa experiência para o mercado de trabalho. Porque, no fundo, no mercado de trabalho, ele quer alguém que haja exatamente como dono, né? E aí, pessoalmente, o que é que isso te fortaleceu? Você passou a ser um cara mais resiliente? Teve essa experiência também que nem receber, trabalhar sem receber, eu imagino que também é uma experiência que é muito difícil, mas eu acho que depois que você passa por isso, você começa também a dar mais valor a tudo que acontece, você entende as dificuldades como um todo. Diga aí. Eu não tenho dúvida de que isso me formou como ser humano, né, cara? Toda a minha trajetória me formou como ser humano, capaz de ter alguma empatia, ao mesmo tempo de entender o que é que a empresa precisa, o que é que o mercado precisa, qual é o ponto de vista ou o balanço entre o pragmatismo, né, do trabalho e do capital e das empresas e tal, e a necessidade humana, sabe? Eu acho que eu sempre me senti muito no meio. Eu pulei um pedaço aqui porque talvez inconsciente eu tenha feito isso para me proteger. Mas esse processo pós a minha empresa, a minha startup ter falido, cara, foi dificílimo. Eu entrei num burnout, eu tive problemas sérios de saúde, tá ligado? Entrei numa depressão profunda. Então, você sair de tudo isso é um processo de aprendizado também. Eu acho que nessa empresa que depois eu trabalhei, a Portal, que eu fiquei sem receber, eu já era muito mais resiliente, sabe? Eu tinha muito mais noção de que as coisas iam eventualmente se ajustar. Ainda que não fosse ali, as coisas iam se ajustar. Enquanto anos antes, quando acabou a Eco, meu sentimento era de desespero. Pô, e agora? Como é que eu vou me manter? Eu tô aqui sozinho, não tenho trabalho, pá. Então,
ir aprendendo a encontrar as redes de contato e entender onde eu sou bom e onde eu poderia me destacar foi importante, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, tá ligado? Mas eu acho que é sobre se frustrar, né? Assim, a gente começa a aprender a se frustrar e ver que não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo. Assim, sempre vai ter um novo recomeço, como você fez aí tantas vezes. Eu acho que quando a gente abre uma empresa, a gente tem um sonho, né? A gente vai almejando e é uma empresa que teve 4 anos. Então, tudo que você sofre vai passando pela cabeça. E eu imagino que depois desses 4 anos, como você está abrindo aí, foi muito difícil. Mas graças a Deus que você conseguiu se reerguer. E vamos voltar pro seu casamento aí, né? Você saiu do casamento. Tá acabando, eu juro que tá acabando. Né? Não, foi trabalhar no casamento e aí deu os frutos Não, que esperava. Na verdade, o principal aí da lua de mel foi a entrevista de emprego. Né? Eu fiz uma entrevista de emprego no telefone ali da praia. Sabe? Alguém me perguntando, olha, me conta um pouco sobre a tua experiência em automação, o que é que você fez antes e tal. E naquela entrevista de emprego eu fui contratado para trabalhar na terceira da integração da planta da Jeep em Goiânia. Isso a Jeep abriu aqui que ano? A Jeep, oficialmente, o SOP, né, que é o Start of Operation Production, começou em 2015. Mas eu fui trabalhar na Jeep em abril de 2014, que foi quando eu casei. Maio de 2014. E quando a gente foi trabalhar lá na fábrica, na verdade a gente nem sabia que era Jeep. O que a gente sabia era que era do grupo, né, da Fiat e tal. A gente nem sabia qual carro ia ser produzido. E, cara, a gente foi na época que ainda era quase um canavial, sabe? Eu tava lá na época em que era lama. A gente atravessava metros e metros e metros de lama. O banheiro era químico. O almoço era improvisado, sabe? Foi loucura, assim, bem doideira. E também a Torre de Babel, né? Porque imagina um empreendimento desse tamanho que você vai ter gente da Polônia, você vai ter gente da Itália, você vai ter gente da França, você vai ter gente do mundo todo. E aí aquela confusão de línguas e de não sei o quê, de como comunicar. Esse foi o primeiro teu contato com outras pessoas de outras línguas? Meu primeiro contato, não. Mas, assim, o primeiro contato em que eu tive de trabalhar exclusivamente com inglês, sim. Só que, assim, é pior, tá? Porque o meu empregador, a pessoa responsável por mim diretamente nessa integração, ele não falava inglês. Ele era um italiano de Nápoles e ele também não falava italiano, ele falava napolitano. E assim, a gente tinha certeza que algumas vezes ele falava napolitano com a intenção consciente de você não ser entendido. Sabe? De você não entender o que ele está lhe dizendo. E eles, assim, a cultura do italiano é engraçada. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, essa anedota, mas dizem que a fábrica foi escolhida ser aqui porque o Pernambuco é muito parecido com a Itália. Eu acho o brasileiro parecido com o italiano, né? De falar mais alto, de modo de agir. Paixão, sabe? Eu acho muito parecido, na verdade. E eu gosto do meu lugar, e eu defendo o que eu faço, e eu gosto das coisas. Pronto, eu acho que tem um pouco disso também. Assim, foi uma experiência fantástica, cara. Foi uma oportunidade de aprender uma profissão nova. Eu conto isso para meus amigos da área da automação, que o que eu fazia na Portal, na área da automação industrial, era de uma escala em que as máquinas de estados, os step sets que a gente fazia, era um step set para controlar uma subestação e tinha 5 steps. Na fábrica de automóveis, trabalhando na funilaria com automação industrial naquele nível de escala, eu trabalhava com 4 controladores diferentes, 4 PLCs diferentes, cada um dos PLCs com pelo menos uns 20 graph set, cada graph set com pelo menos 12 steps. Então, assim, era uma coisa de outra escala. Era realmente outra escala. Eu lembro que as 3 primeiras semanas ali era a gente tentando entender o padrão, tentando entender o standard. Sendo que esse entender o standard era uma mistura de inglês com italiano e português na raça, sabe? Eu lembro que tinha um cara trabalhando, eu ficava em cima do ombro dele, olhando o que ele estava fazendo, e aí ia fazendo pergunta e tentando entender.
E aí, pô, me dá algum documento sobre isso. Aí ele me dava um PDF, pô, era à noite, virar para poder ler, para no outro dia você entender melhor o que ele está fazendo. Então, foi fantástico como oportunidade profissional. Eu acho que ali foi que eu vim entender automação industrial no nível profissional. Nenhuma automação industrial me assusta mais depois daquela experiência. E trabalhei, né, nessa posição aí de maio, meados de setembro, outubro. Aí outra anedota, estava lá trabalhando no meu cantinho, desenvolvendo o meu software de PLC. Vejo um cidadão alto, branco, grande assim, ao lado assim do processo. Eu estava passando um carro de teste e o cara estava parado lá, sem capacete, sem colete e sem óculos. Aí eu parei o meu teste. Ó, você tem que sair daqui. O cara, por quê? Eu disse, você tá sem o EPI, cara. Para ficar aqui, tem que usar tal EPI. Sai daqui. Aí, mas você sabe quem eu sou? Não importa quem você é, velho. Sai daqui, você não vai poder ficar aqui. Eu só faço meu teste quando você for embora. Aí o cara saiu. Aí ele voltou com todos os EPIs. Posso agora? Eu posso. Aí eu continuei meu teste e ele ficou lá paradinho na dele, sem falar comigo, olhando. Aí massa, aí saiu. No outro dia, a Dalgisa, que era uma pessoa que se formou também na Poli, né? CEO da Volta para mim dizendo, ó, aquele cara que tu expulsou ontem, ele era o gerente da oficina. E ele mandou perguntar se você quer trabalhar com a gente. E foi ali que aconteceu o convite de eu ir trabalhar com a Stellantis. Aceitei, claro, né? E eu virei o especialista de automação da funilaria, da manutenção. Eu trabalhei nessa função de 2014 ali até 2020, 19, mas na verdade teve uma migração interna de foco, né? O meu primeiro foco na automação industrial numa planta nova era preparar spare parts, treinar as pessoas, corrigir os bugs, né? Controlar as versões. Isso a gente fez entre 2014 e 2016, por aí. E aí chega um momento, quando você tem a tecnologia controlada, que, sabe, a corrida é menor. A coisa está mais controlada, você só tem que manter a coisa acontecendo. E aí, cara, vamos arrumar um desafio novo? Vamos. Aí essa mesma pessoa trouxe para mim um desafio novo. Aldous, eu fui na Argentina. Lá, eles conseguem criar esse tipo de relatório. Ele me mostrou um relatório de Excel, em que os caras monitoravam os tempos de produção dentro do processo e tentavam encontrar os gargalos. Aí ele, desenvolve um para cá, para Goiânia? Assim? Aí eu, beleza. Na época, minha habilidade de programação em alto nível ali, para computador, para informática, era baixa, né? Eu conhecia automação industrial e conhecia sistemas embarcados, né? Que é mais baixo nível ainda. E o que ele estava me pedindo estava no nível mais alto. De programação, né, no caso? Tipo, eu falo de nível de... De automação. Nível 0, 1, 2. Não. Eu falo de nível de programas de computador, né? O microcontrolador, a gente programava quase em ASCII ali, né? A gente programava no nível realmente do registrador. A automação você programa usando ladder, que é contato aberto, contato fechado e as bobinas. O que ele estava me pedindo estava no nível de programação de computador de software mesmo, assim, de C++, C Sharp, Java, sabe? Isso era outra coisa. É programação estruturada, né? Uma coisa mais... Eu não sabia fazer isso ainda. E aí eu topei o desafio. A gente desenvolveu num VB, no Excel mesmo, a gente desenvolveu um software que capturava informações do processo industrial e montava alguns gráficos de relatório. E essa coisa foi crescendo e a gente foi descobrindo como tinha a oportunidade de tornar o processo data-driven, né? Como a gente podia capturar dados do processo industrial para aquilo guiar as atividades da gente de manutenção, de produção e de engenharia. E isso foi se tornando o meu novo filão. E foi ali que eu encontrei uma nova oportunidade de mudar de carreira onde eu estava. Então, eu comecei a focar em indústria 4.0 e em inovação. Nessa época já tinha esse foco de inovação em indústria 4.0? Veja, se falava em indústria 4.0, mas era algo ainda muito
abstrato, sabe? Até hoje, com algumas pessoas você vai conversar, ainda é um conceito muito abstrato. Na época era muito mais. Eu sabia o que eu queria fazer, só que aquilo que eu queria fazer não envolve toda a indústria 4.0. A indústria 4.0 é muito maior. Bom, tentando fechar a história, isso me deu a oportunidade de desenvolver um software que virou o standard da América do Sul de coleta de dados do processo industrial nas Stellantis. É um software chamado Emile, que eu desenvolvi junto com um colega chamado Marcelo Burejo, que era do TI. Né? Eu desenvolvi a primeira versão em VB, aí depois eu desenvolvi a primeira versão em .NET, e aí, quando eu fui homologar com o ICT, ele veio comigo e fez: Aldonso, vamos refatorar do zero? Vamos. Aí a gente refez do zero, né? A gente repensou a coisa toda do zero, e aquilo virou um software que até hoje a gente usa em várias plantas da América do Sul, das Stellantis, para coletar dados do processo industrial. Isso me deu a oportunidade de oficialmente virar uma pessoa de inovação. Né? Então, eu virei o cara de inovação oficialmente, América do Sul. Coordenei ali em 2023 um evento global de inovação na planta de Betim, né, com fornecedores do mundo todo. E ano passado eu recebi o convite para essa posição que eu estou hoje, que é a chefe de Manufacturing Digital. Né? Ou seja, como a gente entra nas estratégias de aplicação de indústria 4.0 e de monitoramento em escala. Como é que a gente escala esse negócio? Como é que a gente resolve os problemas de digitalização, ou pelo menos sonha a digitalização dentro do grupo? É isso que eu estou fazendo até hoje. Essa parte de inovação, Adolfo, assim, gera uma dúvida porque é algo que acaba englobando qualquer profissão que a pessoa pode ter, qualquer linha que a pessoa pode ter. Inovação, você acha que é um treino que você tem que fazer? Você acha que são pessoas que realmente já são aptas a ser mais inovadoras? Inovação é um processo. Quando eu digo que inovação é um processo, é que as pessoas elas têm algum tipo de tendência para a área de tecnologia, mas elas precisam aprender a metodologia por trás de como organizar e capturar as necessidades, transformar aquilo numa proposta de como vou atacar esse problema, transformar aquilo numa lista e sequência de MVPs e, finalmente, como você vai chegar nos seus produtos de entrega de valor. Então, é um processo. Então, se eu tivesse de sugerir para pessoas que estão na área de engenharia querendo entrar na área de inovação, o que eu diria para eles é: estudem a parte de tecnologia e estudem processo de inovação. E você vai encontrar muito treinamento bacana, até gratuito, sobre isso disponível. Entendeu? A gente, em alguns momentos, a gente teve contato com muita consultoria sobre isso. E era interessante descobrir que todas as consultorias estavam trazendo o mesmo tipo de metodologia que a gente já tinha. Né? E o foco, enquanto o foco dos caras estava mais em levantar uma lista gigante de projetos, a gente sabia que tinha um ou dois ali dentro, que o que a gente tinha que fazer era fazer. A gente tem que fazer, cara. A gente tem que andar um pouquinho com isso aqui. Porque qual a dificuldade de inovação, cara? Como é que você classifica ou define um projeto de inovação? Risco. A palavra-chave é risco. Se você não tem certeza de como faz ou se vai dar certo, e que nunca foi feito naquele perímetro, isso aqui é mais ou menos a definição de inovação, tá ligado? É por ali. Então, não é incomum num projeto de inovação você começar achando que é uma coisa e no meio do caminho você descobrir que não é bem isso que eu queria. Na verdade, o que eu quero é mais para cá. Então, você tem que ter algum tipo de flexibilidade de adaptação no meio desse processo. É por isso que em inovação não faz sentido fazer projeto waterfall. Né? O projeto que você pensa, projeta, planeja e depois executa. Não, velho. Tem que ser sprints de agile. Você tem Curto prazo, assim, né? Curto prazo, você tem que desenvolver um pouquinho, descobrir, aprender, mudar um pouquinho, aprender, descobrir, e aquilo vira vários ciclos, um atrás do outro, para você conseguir ter a sua entrega final. Praticamente montar. Hoje tem um termo, né, de Lean Startup, né, que você vai criando uma startup, uma empresa, de maneira de testar rápido o MVP, deu errado, muda, vai para outro. Né? Então, muito bom que as empresas, até mais tradicional, estão
adotando esse tipo de linha de negócio, né? Bom, e hoje em dia, nesse meio tempo, eu consegui terminar uma especialização de ciência de dados em manufatura e um mestrado de ciência de dados em manufatura. Carreira de sucesso, viu, meu amigo? Tamo Parabéns aí. Deus quiser, a carreira não vai acabar aqui não. Ainda tem mais chão pra frente. A pergunta polêmica, né? Hyundai ou Jeep? Jeep. Tô brincando, tô brincando. Trazendo mais Tesla ou Jeep, né? Então, trazendo mais para a atualidade. Então, aproveitando essa sua experiência aí com a parte de automobilística mesmo. O que é que você acha do carro elétrico? Já tá pensando alguma coisa para carro elétrico lá para Jeep? Você fala no Brasil? Eu falo geral, né? Mas trazendo Europa, também para nossa Brasil. realidade, né? É porque, assim, cada local tem tem o seu legado e tem a sua cultura e tem sua realidade que você vai ter que adaptar a solução para aquele ambiente, né? Diferente um carro do Japão, que são os carros pequenininhos, um carro nos Estados Unidos, que os caras gostam de carro grande. Os caras gostam de caminhão diesel ali, né? Aqueles, A RAM, trunk Dodge gigante. também. Exato. Aí, assim, deixando claro primeiro que eu conheço pouco de carro, eu conheço pouco do produto, eu realmente conheço mais do processo industrial, né? Hoje em dia eu conheço bem os processos industriais ali de prensas, funilaria, pintura, montagem, tudo na parte de motores e tal. Conheço bem a parte de processo industrial. Carro eu sou fraquinho. Mas assim, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Pensando no Brasil, por exemplo, o Brasil está numa posição estratégica globalmente quando a gente pensa em descarbonização. Certo? A gente tem uma coisa que quase nenhum outro país tem. Chuta o que é? Matriz energética? Energia, né? Renovável. Etanol. Etanol é um biocombustível. Ele é um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar. Ora, se eu estou produzindo ele a partir da cana-de-açúcar, ele é uma planta que eu estou aguando, ele está absorvendo nutrientes do solo e gás carbônico do ar para montar a sua estrutura de carbono e crescer. Portanto, ele está capturando carbono do ar, certo? No final, você produz bagaço e etanol. O bagaço, inclusive, tem um novo reaproveitamento na geração de energia para outras necessidades. E o etanol em si, ele produz pouco CO2. Assim, a gente tem um estudo da Stellantis que mostra que um carro elétrico na Europa produz, né, quando a gente pensa well to wheel, ou seja, assim, desde o poço, desde a produção dos materiais, da matéria-prima do carro e dos combustíveis e tudo mais, até o descarte do carro, o ciclo completo de vida do carro, o carro elétrico na Europa é muito pouco menos agressor ali para o meio ambiente do que o carro brasileiro etanol hoje, o carro que está na rua hoje. Então, assim, você é um cara que está afim de, nessa coisa do meio ambiente, não sei o que e tal, você quer fazer o seu impacto, cara, provavelmente não vai fazer grande diferença para o seu bolso, abasteça seu carro com etanol. É a forma mais prática que você tem de trazer algum tipo de resultado para a descarbonização. Ó, e assim, puxando esse gancho, a gente vê que muitas vezes é uma hipocrisia, né? Às vezes muita gente levanta a bandeira da biodiversidade, mas não quer também pagar 20 centavos a mais para perder e abastecer com etanol. Nesse sentido, o elétrico no Brasil, né, ele tem um problema de infraestrutura. Veja, o carro elétrico ainda precisa que a eletricidade seja produzida e transmitida e depois abasteça o carro, né? No Brasil, você tem um limite porque as nossas linhas de transmissão não têm investimento constante de aumento dessa infraestrutura. Vai ter um momento que a gente vai bater num gargalo na transmissão, vai ter um momento que a gente vai bater num gargalo na produção de energia elétrica, e você também tem um gargalo na infraestrutura de ponta. Porra, não é todo condomínio, não é toda Alphaville que tem a condição de instalar 100 carregador de energia de carro, não, cara.
Porque aquilo exige um projetinho com a CELP, né? Com a Neoenergia ali, com um transformador dedicado, com... Exato, o custo, né? Você vai ter que ter um transformador que suporte, caso todo mundo resolva ter carro elétrico lá, vai ter que suportar. Você vai ter que ter uma rede muito mais robusta, porque se todo mundo resolver carregar o carro no mesmo tempo, como é que vai ser? Então, tudo isso tem um custo que ainda não está popularizado para o pessoal entender. O que na Europa eu acho que já é muito mais consolidado pelo tempo mesmo, né? A gente vê aí carro elétrico na Europa, eu acho que há 10 anos já era algo muito comum. Eu lembro que na época que eu estava na Alemanha, 2015, já se falava na Alemanha em ter 80% da frota totalmente elétrica em 2020. Não se consolidou 100% por muitos percalços que foram encontrados, mas o que eu quero dizer é que já era tão natural falar de carro elétrico, como eu acho que hoje a gente nem está nesse estágio ainda no Brasil, por vários motivos, como você falou até, de não precisar, porque a gente tem outras fontes que são muito mais saudáveis ao meio ambiente, que são bem mais baratas, pelo menos a curto prazo, né? Não e também não, é complicado tu fazer essa comparação, porque assim, a gente acaba falando de Europa, Brasil, a gente abstrai e fica só na palavra, né? Mas, pô, pensa o tamanho da França com o tamanho do Brasil. Exato. Sabe, você se deslocar com carro elétrico na França, na Itália, o maior deslocamento que você vai fazer, provavelmente a carga do carro dá. Aqui no Brasil, se você for tentar fazer Recife e João Pessoa, você vai sofrer, cara. Recife Crato aí. Não, Recife Crato é impossível, cara. Recife Crato é impossível. Então, assim, dito tudo isso, a gente espera e está vendo, né, as várias montadoras que estão aqui no Brasil indo numa direção de veículos híbridos. Veículos que são elétrico e etanol. E aí, claro, vai ter várias categorias. A Stellantis tem o que eles chamam de biohybrid, tecnologia biohybrid. E aí tem 4 níveis de eletrificação. Sendo desde o carro full elétrico, né, o carro plug-in full elétrico, tem um carro híbrido plug-in, e aí por plug-in entenda que tem a tomada, né? Mas também tem os carros que não são plug-in, é o carro que tem uma parte elétrica, por exemplo, que abastece a bateria quando você frena o carro. Frenagem. Ou quando você está numa descida, ou quando você está sem necessidade de acelerar. Ali ele está produzindo a energia, pegando a energia química, né, do etanol e gerando eletricidade para abastecer ali o motorzinho elétrico que vai entrar no momento de torque, no momento de aceleração, no momento de saída de inércia. Então, você tem uma melhoria muito grande do consumo de energia. Eu andei com um carrinho desse híbrido na Europa, cara, eu adorei. Adorei demais. Eu peguei um 500 na Itália, que era híbrido, no carrinho pequenininho, forte pra caramba, rápido e consumo pequeno, tá ligado? Eu rodei pra caramba e consumi bem pouquinho. Então, é muito interessante. Eu acho que o mercado brasileiro tem muita tendência de ir nesse caminho aí, dos carros híbridos, né? Estados Unidos é Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos vai, na verdade, voltar na direção do ICE, né, do carro a combustível, full. Os cara... Questões políticas também, né? Muita questão política. E agora com a eleição do Tem Trump, também eu essa acho que questão. Tem também essa questão da cultura, né? Ao longo do tempo, as políticas públicas levaram o americano a gostar das coisas que são exageradas de tamanho, né? É o carro que é grandão, a picape monstro, né? Os caras têm aqueles carros que só o pneu é maior que um carro. Né? Você não encontra isso na Itália, você não encontra isso no Japão. Nem aqui no Brasil. Até tem a RAM, por exemplo, que chega a ser um diferencial. Mas quantas RAMs gigantes você vê na rua? Pois é. Vira até um emblema mesmo. Eu tava andando no shopping almoçando, que teve um tempo que eu trabalhei ali na rua do shopping. Toda vez que ia almoçar, a gente... Pô, tinha uma RAM que a gente achava que era do prédio. Que de meio-dia tá lá, mas virou um símbolo, né? Porque... Vira ponto de referência, ponto né? de referência, Perto exato. daquele carro que parece um caminhão. Porque não é comum, mas realmente lá a cultura Nos Estados Unidos é diferente. muito comum isso, né? No Japão, a política pública levou a cultura a gostar de carros pequenos, né? A turma gosta de carro pequeno. Até para facilitar a questão de estacionamento, de deslocamento dentro da cidade. Enfim. Então, é isso.
Me parece que o impulso da eletrificação de veículos, ainda mais nesse momento de geopolítica mais tenso, vai dar uma desacelerada e a gente vai encontrar algumas soluções um pouquinho mais na direção do híbrido, sabe, geral, e que está caindo a ficha de que a full eletrificação ela ainda é um sonho que a gente não vai conseguir atingir exatamente daquele jeito. Mas eu acho que... E aí, sendo muito claro, eu estou colocando opiniões pessoais, tá? Mas então, como nosso podcast é de engenheiro para engenheiro, eu queria que tu dissesse aí os 3 pontos específicos que tu acha que fizeram tu ter essa carreira que tu tens hoje. Até os diferenciais. Né? Exato. Curiosidade, gosto por aprender e hoje em dia resiliência. Insistir. E um conselho para a galera que tá chegando agora, o que é que tu daria? Conselho para a galera de engenharia. Não desistam. Às vezes na faculdade as coisas são difíceis. Eu comecei dizendo que tem professor e professor, tem mesmo. Tem professor que é complicado, tem matéria que é complicada. Não desistam, porque vocês estão numa área que formam vocês não só como profissionais, mas como pessoas. Isso significa que vocês vão ter capacidade crítica de encontrar novas oportunidades ou, quem sabe, construir essas novas oportunidades. Né? Então, a carreira de engenharia ela é uma carreira que abre portas, ainda que não seja na engenharia. E complemento também para as pessoas que estão ali, começou já, está na parte júnior, pleno, e até está estagnado. Até o sênior também que está buscando ali um pouco mais cargo de gestão. Né? O que é que você também falaria para eles? Se coloquem na posição de risco no sentido de ser autônomo, sabe? Puxar a responsabilidade para si, para você enfrentar novos desafios e não esperar que isso seja proposto de fora. Tem muita gente que trabalha e meio que se acomoda no trabalho por dizer, não, cara, isso aqui é isso aqui, acabou. Não, acho que você sempre tem que ter um pouquinho de ambição de o que é que eu posso aprender a mais, o que é que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho, para ser mais eficiente, por exemplo. Se você tiver esse tipo de mentalidade o tempo todo, isso vai te abrir portas, isso vai te dar uma visibilidade de carreira que outras pessoas vão te dar novas oportunidades por causa disso. Inclusive, Eldonso, a gente estava conversando, né, de outras vezes, né, que você tinha comentado que essa vaga de inovação que você entrou não existia, né? Você meio que foi articulando ali para fazer acontecer, né? Conta um pouquinho mais sobre isso. Não eu lembro uma vez eu conversando com uma amiga minha lá na fábrica, a gente conversando no estacionamento, e ela é gerente já eu acho que ela era minha gerente na época, e ela exatamente me perguntava isso. Ela dizia, Aldonso, vê só, hoje eu consigo vaga para você na área de gerenciamento de pessoas, né? Na área de gerência. Você tem interesse em ir para essa área apenas de gestão de pessoas e tal? E aí minha resposta para ela na época foi, olha, era a Dal, o nome dela, disse, Dal, olha, eu acho que essa área de indústria 4.0 que eu tive a oportunidade de ter contato, ela é tão cutting edge ali, ela está tão próxima ali do limite da tecnologia, que vão surgir vagas que são de gestão, mas são também técnicas. E eu acho que isso tem mais a ver com o meu perfil do que eu me arriscar a ser uma pessoa puramente de gestão. Sabe? Para que eu me mantenha na vontade de trabalhar e que eu me empolgue a estudar e aprender sempre mais, tem que ter um pouquinho de técnico para mim. Então, assim, minha estratégia hoje na época, né, eu contei isso para ela, eu vou continuar desenvolvendo soluções dentro da empresa, entregando resultado, entregando valor, e cada oportunidade de visibilidade que eu tiver por causa desse trabalho vai me levar na direção de quando isso precisar escalar, eu estar pronto para ser essa pessoa que consegue ajudar a escalar. E isso eu tive muita sorte de fato acontecer nesse sentido, sabe? Quando eu fui para a área de inovação, não existia essa vaga de inovação, mas existia a necessidade. A gente via
a necessidade surgindo em cada uma das oficinas, mas não tinha ninguém coordenando de forma geral. E quando instalou-se o insight de que, cara, a gente precisa de alguém assim, naturalmente o meu nome surgiu entre os possíveis candidatos e, né, eu tive a oportunidade ali de conseguir pegar a vaga e avançar um pouquinho mais nessa direção. É aquele ponto, né? A gente chega num ciclo de, pô, como é que a gente consegue alcançar aquela vaga que a gente busca, né? Mas, no final da conta, a gente tá bem preparado e quando aparecer, a gente pegar, né? A E gente o tem outro- que estar preparado para a oportunidade, né, Eu cara? destaco outro ponto que é não existe um caminho certo, né? Assim, a gente vê durante sua trajetória que foram diversos percalços e não foi nada muito metódico, nada muito trilhado em si, foi tudo se construindo. Porque a gente vê hoje em dia muito empreendedor de palco, né? Dizer, faça isso, você vai conseguir isso, como se fosse uma tabelinha do sucesso, né? Se você seguir dessa forma, você vai chegar nessa coisa. Então, assim, a gente observa, vendo uma pessoa que conseguiu construir uma carreira como a sua, que não existe esse caminho Receita certeiro. de bolo, né? Exato. Não existe, né? Existe, cara. É muito trabalho duro, né? Como você mesmo destacou, né? Tantas noites viradas. E é isso mesmo. É legal. E assim, Aldonso, eu estou acertando seu nome. É difícil, né, cara? Não sofre não, tá? É difícil. Tá mais difícil que a engenharia aí, que fala lembrança. Mais difícil que a álgebra linear, né? Mas então, diante disso, o que Paulo também tava linkando, que foi a pergunta anterior, que foi trazer para o pessoal de hoje em dia, então eu acho, Paulo, que é bem isso, né? Às vezes a vaga não existe também. Então, às vezes, para você mudar de área, para você se desenvolver dentro da empresa, não é nem só para uma carreira que já está consolidada, mas com a inovação você pode até criar novas vagas e isso pode ser até um caminho para pessoas que estão se considerando estagnadas, né? Quando você tem que lembrar que quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de coisas que são tecnologicamente muito Disruptivas, né? disruptivas. Às vezes, inovação é repensar a forma como você faz o seu próprio trabalho para você ser mais eficiente e ter tempo de fazer uma outra coisa dentro da empresa que você sabe que também agrega valor. Sabe? Então, às vezes, trazer essa inovação para o seu universo local vai te abrir portas que, se você não estiver trilhando esse caminho, você hoje não consegue enxergar. A gente está finalizando agora o nosso podcast, né? E aí uma pergunta que é muito bom a gente falar sobre engenharia, né? Mas a engenharia, você acha que foi gratificante para ti? Para mim foi fantástico, cara. Me trouxe muitas oportunidades na vida como um todo. Aquela coisa, eu falei para vocês no começo, eu sou a primeira geração da minha família que tem acesso a ensino superior, né? Meus pais, minha mãe se aposentou como caixa da Itapemirim, meu pai era vendedor de biscoito da fábrica Fortaleza. Tenho muito orgulho dos dois, muito orgulho do que eles conseguiram construir como pessoas, sabe? Como trabalhadores ali que se esforçaram muito, que lutaram muito, que com muita garra conseguiram formar os seus filhos. E na minha experiência pessoal, a engenharia me permitiu, por exemplo, sair do país. Né? Eu já fiz pelo menos 4 viagens internacionais a trabalho que eu não teria condições de fazer se eu estivesse apenas contando com a realidade da minha família até aquele momento. Né? Acho que se eu tivesse, por exemplo, nunca vindo ao Recife, nunca estudado engenharia, se eu tivesse ficado no Crato trabalhando por lá com outras oportunidades, muito provavelmente eu ia ficar restrito a trabalhos mais comuns que estão disponíveis para a grande massa de trabalhadores que não envolvem esse tipo de oportunidade de abertura cultural. Né? Eu brinquei muito com minha mãe, meu pai. Eu tive a oportunidade, quando fui a Paris, de visitar o Louvre e ver aquele conjunto de conhecimento de artes humanas reunido num único lugar. A gente poderia discutir por que está tudo lá, mas não vamos. Tanta coisa que não dá nem para ver em um dia, né? Não dá, cara. É fantástico, assim. Foi uma experiência que a vida profissional me permitiu, que a engenharia me permitiu, que, sendo sincero, eu só tenho a agradecer, tá ligado? Fantástico. E conheci conheci outras coisas nessa mesma linha,
que se não fosse a engenharia, eu não teria tido a oportunidade, eu tenho certeza absoluta disso. Fantástico. Agora uma polêmica assim, né? Você teve altos e baixos, mas você acha que um engenheiro bem no mercado hoje, assim, conseguiria tirar uns 20, 30 mil reais? Um engenheiro bem de mercado, como assim? Um cara com já uma boa experiência ali já, né? Um engenheiro sênior? Isso. Um engenheiro sênior tira isso, sim, dependendo da empresa, dependendo da vaga, dependendo da coisa, ele tira uns 20, talvez. Talvez um pouco menos que isso. Mas isso ainda está longe do que deveria ser o correto, dado o nível de responsabilidade que alguns desses engenheiros têm. Eu tava brincando, né, com o Emerson do outro podcast que a gente fez, né, com o Monolito, que teve o episódio do médico, né, que o médico perguntou, não, e aí, eu tenho muita responsabilidade aqui, né, só que ele disse, você sabe o quanto o cara na indústria tá tendo responsabilidade gerindo 2.000 pessoas? Né? Eu me lembro de minha mãe, quando eu fazia terceiro ano, cara, eu do interior, o que é que minha mãe queria que eu fizesse? Medicina. Medicina, né? Medicina, né? É o sonho, né? De É o sonho de toda a família, né? Principalmente a Meu gente. filho é doutor. Aí assim, eu lembro que minha mãe dizia pra mim, meu filho, estude medicina. Eu disse, mãe, olha pra mim, você acha que se eu tiver num sábado, num domingo, na praia, com a cervejinha na mão, e alguém ligar pra mim dizendo que o paciente tá passando mal, eu vou largar tudo e vou correr lá? Vou nada, cara, eu fiz muito pior. Porque eu tava na praia, no sábado, no domingo, com a cervejinha na mão, e alguém ligava, a fábrica tá parada, e eu tinha que ir. Ia do mesmo jeito, tá ligado? Então... É isso, meu amigo. Gostaria de agradecer novamente a presença. Realmente foi uma honra, né? É uma Muito história obrigado, viu, Alonso? inspiradora mesmo. Eu acho que, assim, a gente tem muito a aprender e cada dia mais a gente verifica isso. E parabéns por todas as suas conquistas. Parabéns por trazer tanta história boa aqui pra gente. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço aí pelo convite. Muito obrigado mesmo. Foi não só uma honra, mas um prazer, né? A gente passa esse bate-papo aqui, conversar um bocado. Desculpa se eu falei demais. Eu acho que às vezes eu me empolgo e a matraca não fecha. A mania do interior. Mas assim, obrigado, cara. Foi massa vir aqui passar essa tarde com vocês e bater esse papo e lembrar um pouquinho do tanto que a gente apanhou e sofreu e no final as coisas acabaram indo na direção a massa correta, tá ligado? Eu tenho a agradecer, cara. Massa Obrigado, demais. viu? Valeu. Sucesso por toda a trajetória. Boa, valeu. Obrigado, viu?